O que é o espírito de profecia? A Bíblia cita apenas uma forma. Então, me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a descrição bíblica. O que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é a voz de Cristo que nos fala. Como assim a voz de Cristo que nos fala? Uma escritora disse o seguinte: Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Foi o seu Espírito que inspirou os profetas. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Ele lhes foi revelado como anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. Escrevendo à igreja cristã, diz o apóstolo Pedro, que os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. É a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, Jesus Cristo, ou o Espírito de Cristo, é o espírito de profecia. Então Jesus Cristo é o espírito de profecia? Não diz que Jesus é o espírito de profecia. Diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E qual a diferença? Testemunho de Jesus não é o mesmo termo que Jesus. O testemunho envolve as revelações de Deus, passada por intermédio de Cristo, utilizando-se do Espírito de Cristo que estavam nos profetas. Então, o que é o testemunho de Jesus? É o Espírito de profecia. Isso eu sei. Eu quero entender na prática. Para facilitar, o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, envolve as revelações de Deus, mais especificamente a mensagem de Cristo como Salvador. Ou seja, quando se prega a obra salvadora de Cristo, mediante as obras de Deus que Cristo praticava, estamos tendo testemunho de Jesus, quando vivemos de acordo com esses ensinamentos. Podemos dizer que um livro é o espírito de profecia? O Espírito Santo é um livro? Ou o Espírito do Pai é um livro? Ou o Espírito de Cristo é um livro? Se é, então você pode dizer que um livro é o espírito de profecia. O livro pode conter palavras provenientes do espírito de profecia, o que não determina como espírito de profecia. Então está errado dizer o termo, este é um livro do espírito de profecia? Não, está correto dizer esse termo. Dizer que um livro é o espírito de profecia é errado, mas dizer que um livro é do espírito de profecia está certo. Ou seja, está errado dizer, eu li no espírito de profecia. Ninguém lê no espírito, visto que o espírito é invisível. Mas lê no livro do espírito. São coisas diferentes.